Antes de avaliarmos o que ocorreu na Bolívia, vale a pena ir aos fatos. O meu objetivo, como vocês sabem, aqui não é defender este ou aquele governo, mas avaliar causas e consequências. Vamos aos fatos. 2002, Evo Morales, líder indígena, disputou a eleição e perdeu. 2005, Morales disputa sua segunda eleição e vence com quase 54% dos votos. 2009, janeiro, referendo constitucional, aprova reeleição para presidente, não havia na Bolívia, e estipula o máximo de 2 mandatos presidenciais, ignorando-se o primeiro mandato de Morales. Ou seja, ele poderia disputar, ser presidente 3 vezes. 2009, dezembro, Morales reeleito com 64% dos votos. 2014, Morales reeleito com 61% dos votos. Aí vem 2016, em fevereiro, tem um referendo constitucional. E esse referendo é rejeitado uma nova reeleição para Morales. Mas ele está muito tempo no poder, indica os juízes. Em dezembro de 2018, o STF da Bolívia decidiu que Morales poderia disputar uma nova reeleição, indo contra o resultado do referendo de 2016, uma consulta popular. Juízes vão contra uma consulta popular. Morales disputa uma nova reeleição em 2019. A Bolívia tem 2 sistemas de apuração de resultados eleitorais. Um é rápido e o outro é manual, é muito mais lento, é o que dá o resultado final. O sistema rápido na apuração foi interrompido quando ela mostrava uma disputa acirrada, apertada, indicando que haveria segundo turno entre Morales e o Massa. Porém, quando foi realizada a apuração final, Morales foi declarado vencedor em primeiro turno. Então, olha tudo o que aconteceu, quer dizer, uma disputa na qual sua candidatura só foi viável, só foi possível graças a uma decisão jurídica, teve a sua lisura fortemente questionada durante a apuração. A população, o anti-Morales, foi às ruas, a população anti-Morales foi à rua e ele caiu. Recapitulando, vamos pensar aqui. Na primeira vez que Morales foi eleito, ele ficaria por apenas 1 mandato. Tá bom, até aí tudo bem. A Constituição foi alterada com referendo, permitindo que ele se reelegesse 2 vezes mais. Tá? Quando ele propôs uma terceira reeleição, uma nova alteração na Constituição, a maioria do país, a maioria dos eleitores, rejeitou essa terceira reeleição. Mas aí o STF da Bolívia anulou esse resultado, anulou essa rejeição da população, permitindo com que ele disputasse a sua terceira reeleição. A pergunta que eu faço é o seguinte: precisava ter forçado a barra em um referendo e também em uma decisão de juízes para disputar uma terceira reeleição? Isso realmente era necessário? Não poderia ter indicado um sucessor? Na política, o maior erro é fazer o que não é necessário. Morales tentou ser uma espécie de Orbán da esquerda na Bolívia e não conseguiu. Hoje ele não conseguiu. A toda ação, dizem em alguns casos na política, corresponde a uma reação com igual força e em contrário. Na Argentina é curioso, na Argentina recentemente, a Cristina foi eleita 2 vezes, uma vez, 2 vezes, não tentou uma terceira reeleição, perdeu com Scioli, aí a direita assumiu o poder e agora ela volta agora com Fernandes. Se Morales tivesse seguido a lição da Argentina, isso não estaria acontecendo agora na Bolívia. Então, o que eu acho que a Bolívia serve de lição? Você pode mudar muita coisa, porém a radicalização leva a resultados como estes. A democracia, ela acaba exigindo alternância do poder, não tem muito jeito, Ele poderia ter continuado, mas por meio de um sucessor, aceitando o resultado do referendo constitucional de 2016. Mas os juízes indicados por ele anularam o resultado. Quer dizer, de um lado uma consulta popular, do lado uma decisão de juízes. E aí aquela tensão ficou. Aí a panela de pressão explode numa apuração esquisita, numa apuração que levanta suspeitas. E ele demora a reagir. Ele podia logo em seguida, em função das turbulências no país, ter dito: não, vamos fazer
uma nova eleição. Mas ele não fez isso. Então essas turbulências vieram crescendo, 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 até que vem o motim da polícia. Seguido o motim da polícia, vem o motim das Forças Armadas. Na minha visão, quando a gente vê causas e consequências, eu não quero aqui ficar utilizando golpe, 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 né? Isso daí é fugir da análise e entrar na disputa política. Na análise, qual é a lição que a situação da Bolívia nos mostra hoje, né? É a lição seguinte: você pode ser forte, você não vai ser forte a vida inteira. E não adianta ficar forçando a barra para ficar no poder, algum momento vai cair. O Orbán, na Hungria, perdeu a eleição em 10 das maiores cidades da Hungria, inclusive na capital. O Orbán, ele ganha e ele tem mais força que Morales porque ele tem 2/3 do parlamento. Mas, caso contrário, forçando uma barra, ele não vai longe também. A economia da Hungria, que sustenta o Orbán, crescendo, 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 a economia crescendo, ela está colada na economia da Alemanha. Se a Alemanha sofre uma recessão, se a Alemanha desacelera, a situação da população da Hungria piora e o Orbán pode cair pelas eleições. Se ele tentar forçar a barra, coisas semelhantes podem acontecer também. Então, essa é a lição, quer dizer, é buscar aceitar ao máximo a disputa institucional sem mexer nela, disputando. Alguns vão pensar, e o caso do impeachment de Dilma? Sim, é um caso de longa permanência do poder. Vale lembrar o seguinte, eu fiz um exercício que eu acho interessante. O impeachment de Dilma não foi voto contra juízes, foi voto contra voto. Os deputados, eu somei os votos de todos os deputados que votaram a favor do impeachment e dos deputados que votaram contra o impeachment. E aí você tem que comparar essa soma de votos com a votação de Dilma em primeiro turno. A votação dos deputados, somada dos deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma, é pouquíssimo menor, é praticamente a mesma que a votação de Dilma em primeiro turno. A votação de deputados no primeiro turno, é sempre no primeiro turno, ela tem muito mais brancos e nulos que a votação de presidente. Por isso que a diferença é pequena. Mas ali foi voto contra voto. Foram representantes eleitos contra uma presidente eleito. No caso da Bolívia, a mudança constitucional foi aprovada pelo voto popular, mas foi rejeitada por figuras não eleitas, juízes da Corte Suprema da Bolívia. E isso daí serviu de ingrediente inicial para toda a crise que nós estamos vivendo hoje. Isso tinha a ver com o quê? Com o desejo de Morales de disputar uma terceira reeleição, quando ele bem poderia ter indicado e feito campanha para o sucessor. Espero que cada um de nós veja isso como uma lição da democracia.